O debate entre os candidatos, se houver, na TV Verdes Mares, será na sexta-feira e não na quinta-feira, como dissemos ontem aqui, quando confundimos o calendário eleitoral da propaganda política, que no primeiro turno, o calendário eleitoral, mandava encerrar a campanha no rádio e na televisão 72 horas antes do início da votação, que foi no dia 6 de outubro. Agora, no segundo turno, a suspensão da propaganda é apenas em 48 horas antes do início da votação, no próximo domingo, dia 27. Nós dissemos, se houver o debate, é porque neste segundo turno, o candidato Evandro Leitão já deixou de participar de 3 debates. Um no sistema O Povo de Comunicações, outro na TV Diário e Rádio Verdes Mares e ontem na TV Jangadeiro. Isso pelo fato de ele ter ficado perdido total no debate promovido pela TV Bandeirantes logo no início da campanha neste segundo turno. Vamos esperar para ver se acontecerá esse debate da próxima sexta-feira na TV Verdes Mares. Será muito importante porque é o último ato público transmitido por rádio e televisão nesta campanha para a Prefeitura de Fortaleza. A coluna política do jornal Estado de São Paulo, Estadão, de hoje, tem uma nota que diz que se Evandro Leitão for eleito prefeito de Fortaleza, o deputado José Guimarães terá chances de ser eleito presidente nacional do PT. Ele, que ainda sofre as consequências da prisão de um seu ex-assessor, preso com dólares na cueca no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Guimarães, deveria realmente ficar mais submerso, já que quer disputar uma vaga de senador pelo estado do Ceará nas eleições de 2026. Mas a prova que ainda não está purgado é que ele pouco apareceu na campanha do Evandro Leitão aqui em Fortaleza, porque nas primeiras aparições, logo no início da campanha, o candidato sofreu alguns constrangimentos com as pessoas gritando fora cuecão. Os 2 candidatos à Prefeitura de Fortaleza já gastaram oficialmente 24 milhões de reais e arrecadaram oficialmente 32 milhões de reais. Os maiores doadores foram os seus próprios partidos, com o dinheiro do fundo eleitoral, com o dinheiro do fundo de campanha, O PL do candidato André Fernandes mandou para a sua campanha o volume total de recursos permitidos para gastos pela Justiça Eleitoral. E o candidato André Fernandes, o candidato Evandro Leitão, recebeu uma boa parte do seu partido, o PT, uma outra boa parte do PSD, que indicou a candidata a vice. Na verdade, os 2 candidatos gastaram mais que o dobro do que apresentam como gastos oficiais. A campanha eleitoral
em Fortaleza não está por menos de 50 milhões de reais. Calculam observadores que conhecem de campanha. Os candidatos já gastaram, se computar o primeiro turno, todos os candidatos do primeiro turno gastaram mais do que 50 milhões de reais. O dobro do que eles apresentaram aqui como gastos oficiais. Pela sua condição de candidato de governo, Evandro Leitão tem mais chances de conseguir ajuda de terceiros. Qualquer pessoa pode fazer doação, desde que atenda os limites estipulados pela Justiça Eleitoral. O PSB cearense reuniu ontem em Fortaleza os prefeitos eleitos pela legenda. O encontro foi uma demonstração de força do partido, que elegeu de fato o maior número de prefeitos no estado, e para afirmar apoio à candidatura de Evandro Leitão, que lá esteve acompanhado do governador Eumano de Freitas e com todas as lideranças do PSB. Os dois candidatos que estão no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, pelo comando da Prefeitura de Fortaleza, também estão numa briga ferrenha na Justiça Eleitoral. Ontem, o André Fernandes deu uma entrevista coletiva para denunciar a campanha de Evandro Leitão, que, segundo ele, segundo André, utilizando-se das ferramentas da inteligência artificial, havia propagado informações falsas com imagem e voz do próprio André. Evandro, logo depois, divulgou um vídeo contestando as afirmações de André. Vamos ouvir o que os dois disseram, começando com André Fernandes. Estão querendo tomar nossa eleição através de um ato criminoso. Eu já havia alertado vocês, e vocês sabem disso, há semanas eu estou sendo alvo de ataques mentirosos através de disparos em massa no WhatsApp. Ataques esses mais absurdos possíveis. Mas hoje ultrapassaram todos os limites. Uma multidão de fortalezenses amanheceu o dia com esse áudio no WhatsApp. Meu chapa, eu tô com cu na mão. Você sabe o que é cu na mão? Acabei de ir a pesquisa aqui interna da gente que os caras passaram, o Leitão tá na frente, 3 pontos percentual já na frente. E assim, né? Falta só 9 dias agora pra encerrar as eleições, né? Daqui pra domingo é derramar dinheiro da mão de pastor, líder comunitário, o que tiver. Beleza? Então, vamos correr. Apesar de parecer óbvio que essa voz não é minha, que eu não gravei esse áudio, que eu nunca falei isso e nunca falaria isso, tem muita gente acreditando. Isso aqui é um áudio gerado a partir de inteligência artificial, conhecido como deepfake. Isso aqui não é uma irregularidade eleitoral qualquer. Isso aqui é um ato criminoso, tentando clonar minha voz e enganar você, eleitor fortalezense, como se eu estivesse comprando votos. Isso é um ato criminoso. Eu já denunciei ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal. Isso aqui pode, inclusive, caçar a candidatura do candidato Evandro Leitão. E na segunda-feira eu vou fazer uma coletiva de imprensa, comprovando que esse áudio foi disseminado a partir de um grupo oficial da campanha do candidato Evandro Leitão. Grupo esse que está indicado, registrado no site Divulga Cande, do próprio TSE, disseminado em um grupo oficial do candidato Evandro Leitão. Volto a dizer, isso é um ato criminoso
estão tentando manipular a tua mente, estão tentando tomar essa eleição no tapetão mesmo, através do medo, da mentira, da enganação, através de um ato criminoso. Um ato criminoso. Gente, até aqui eu fiz uma campanha limpa, sem baixar o nível, sem mentiras, mas eles passaram de todos os limites. Eu preciso da sua ajuda. Você já percebeu que essa é uma campanha dos poderosos contra o povo de Fortaleza? Do outro lado, tem presidente, vice-presidente, ministro, governador, presidente de Assembleia Legislativa, mais de 100 prefeitos do interior do estado do Ceará. Toda uma mega estrutura contra nós, povo fortalezense. Mas nós não podemos deixar que a mentira vença a verdade. Por isso que eu peço, humildemente, você que está me assistindo, eu preciso da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo, baixe esse vídeo e jogue nos grupos de WhatsApp, porque esse áudio, que foi gerado a partir de inteligência artificial, para dizer que foi um áudio gravado por mim, está caindo aí no WhatsApp, no telefone de muita gente. E eu preciso que você me ajude a combater a mentira usando a verdade. Não vamos baixar a cabeça. E eu tenho certeza que as consequências por esse ato criminoso e tantas outras irregularidades que eu vou denunciar na segunda-feira na coletiva de imprensa, essas consequências chegarão. Conto com cada um de vocês. Vi há pouco que o candidato André convocou a imprensa para fazer denúncia contra minha candidatura, acusando de fake news contra ele. André, não se faça de vítima. Você é conhecido como o rei das fake news, inclusive já tendo sido condenado por isso. Estou sendo atacado nesta campanha inteira com notícias mentirosas, montagens, como fizeram com a reportagem do Domingo Espetacular da Record, quando pegaram uma matéria sobre o crime organizado e fizeram uma montagem criminosa, inclusive modificando vozes com inteligência artificial, para me colocar como envolvido com essas facções. Espalharam panfletos pela cidade com o meu rosto, numa montagem com máscara, como se eu fosse bandido. Ações criminosas contra mim, que abalaram principalmente minha família, minha mãe, meus filhos. Minha campanha é limpa, André. Eu tenho as mãos limpas, ao contrário de você, que já foi condenado por agressões contra uma mulher e foi contra a lei do feminicídio. Mas o povo é sábio. Sabe quem mente, quem fala a verdade. A justiça se dará no domingo, porque a verdade é sempre... Eu avisei. Bom, o André Fernandes anunciou que ia dar uma entrevista coletiva ontem, como de fato deu. Ele anunciou isso no fim de semana. No fim de semana. E só depois de André dar a entrevista, aliás, ele anunciou a entrevista já dizendo o que ia tratar nessa entrevista. Ele já denunciou que o grupo, a campanha do Evandro, estava utilizando-se da inteligência artificial para propagar áudio que ele não gravou. Ora, isso ele fez, essas afirmações ele fez no fim de semana. Mas só depois de André ter dado a entrevista é que o Evandro Leitão veio com esse vídeo que nós acabamos de ouvir. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que a assessoria do Evandro é muito fraca. Está deixando o candidato em maus lençóis. Está deixando o candidato e a reboque. O André Fernandes está comandando a campanha. Ele diz uma coisa e o Evandro depois vem rebater. Esta é a primeira vez que o André Fernandes vem a público dizer que é vítima da campanha. Todas as vezes que ele apareceu, foi como sendo o autor. E o Evandro vem a reboque. Em todos os momentos. Inclusive está indo a reboque agora nessa história de nepotismo. A propaganda eleitoral do Evandro Leitão está falando em nepotismo praticado pelo candidato André Fernandes, que nós já tratamos aqui na época, quando o capitão Wagner, ainda no primeiro turno, denunciou em um dos debates, perguntando
quem era aquela senhora, citou o nome da senhora. E logo depois ele diz, ela é a mulher do vereador inspetor Alcides aqui em Fortaleza. Essa senhora está no quadro de assessores da Câmara dos Deputados, no gabinete do deputado federal André Fernandes. Em contrapartida, a mãe do deputado André Fernandes, a irmã do deputado André Fernandes e o cunhado do deputado André Fernandes estão na folha de assessores da Câmara Municipal de Fortaleza, do gabinete do inspetor. Quem denunciou isso foi o capitão Wagner. Até então, não se sabia desse crime praticado pelo deputado federal André Fernandes, que pratica o mesmo crime que muitos políticos praticam. Muitos. Empregar, primeiro, toda a sua família. Não propriamente empregar, porque o cargo de comissionado não é um emprego, mas dar uma boquinha, primeiro, para seus familiares, depois, para alguns amigos. Isso é coisa dessa política moderna, porque antigamente não tinha isso. Você não conhece, na história da administração pública do Ceará, que o Virgílio Távora tenha empregado um dos seus 2 filhos no governo do estado ou na prefeitura de Fortaleza. Você não tem nenhum nome de um filho de Adalto Bezerra empregado no governo do estado ou na prefeitura de Fortaleza, embora Adalto tenha tido um genro que foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Você não tem nenhum filho do César Calles empregado no governo do Estado ou na prefeitura de Fortaleza. Citando apenas esses 3 nomes, porque tem muitos outros políticos do passado não tão distante, que não utilizavam dessa prática do nepotismo. Empregar primeiro, ou dar uma boquinha primeiro para os seus familiares e depois para os amigos. Todos. Desses novos, quanto mais velho, mais comum é essa prática. Ora, por que a assessoria do Evandro vai falar de nepotismo? Por quê? Tudo bem, denuncie todos os crimes. Mas, recentemente eu disse, em casa de enforcado, não se fala em corda. Será que Evandro não praticou ou pratica o nepotismo? Pratica, sim. E o mesmo nepotismo do André, nepotismo cruzado. Se nós formos aí às páginas dos diários oficiais da prefeitura, ou mais precisamente a página da Câmara Municipal, no Diário Oficial do município, nós vamos ver que temos uma senhora chamada Ana Cecília Salles Barreto Leitão. Ela esteve no gabinete do vereador Eudes Bringel. E se nós formos atrás do nome de Bruna Eric Costa Bringel, nós vamos ver que ela está lá, ou esteve lá, na folha de comissionados da Assembleia Legislativa do Ceará, sob a presidência do deputado Evandro Leitão. Em casa de enforcado, não se deve falar em corda. Por isso é que nós podemos dizer que a assessoria, que esse comitê do candidato Evandro Leitão é muito fraca.
e por ser muito fraca, está deixando o candidato aí a reboque do seu principal ou único concorrente, André Fernandes. Creio que não há mais tempo para rever essa situação, mas que sirva de exemplo para os donos do poder que acham que, por estar no poder, podem tudo e ninguém sabe do que eles fazem. Hoje se sabe de quase tudo que eles fazem, no público e no escurinho do cinema. Os gastos com pessoal da Assembleia Legislativa neste ano eleitoral. Nós estamos mostrando aí um quadro que publicamos em setembro passado, uma página da transparência da Assembleia. E nós comentamos aqui dizendo que era um absurdo, porque nessa página a Assembleia mostrava que tinha já gasto até setembro muito mais dinheiro do que havia recebido da sua dotação orçamentária. Mostramos que a Assembleia ali estava registrando gastos com pagamento de merenda escolar, com contrato feito com a CAGES, para a CAGES elaborar um projeto de saneamento, não dizia para onde, nem para quem, mas então mostramos alguns absurdos. E o pessoal da transparência da Assembleia contestou, com razão, mas eu não estava errado, porque essa página foi tirada lá do portal da transparência e eles disseram que alguém havia colocado esses dados no portal da transparência. E eu perguntei, então qualquer pessoa pode mexer aqui? Não, não é qualquer pessoa. Bom, isso eu estou dizendo isso para provar que o portal da transparência da Assembleia não é confiável. Depois de eles constatarem esses absurdos, mudaram a página. Mudaram a página. E mudaram a página sem fazer qualquer observação. Porque poderia sim, vamos admitir que ela tenha sido aí vítima de um hacker qualquer, que tenha ido lá na página só para criar dificuldade para a própria Assembleia, incluir esses dados que não são reais, não eram reais e, óbvio, não são reais. Ela devia ter feito uma observação que mudou a página, porque a página tinha sido alterada por alguém que ela não sabia afirmar. E aí poderíamos dar o crédito de que realmente foi uma falha que era impossível de se prever que aconteceria. Mas aí ontem, passando uma vista novamente no portal da transparência, fomos lá na página já alterada e ela está bem modificada. Nós vamos mostrar aí que nós publicamos no blog do Edson Silva, a página, a matéria está aí em cima, está aí os dados da mesma página que mostramos em setembro. E aí nós constatamos que a Assembleia está desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, uma das leis mais importantes que temos para conter a administração pública ou os avanços de alguns gaiatos, peraltas da administração pública. A lei é muito importante. Ela é rígida. Ela pune prefeito, governador, presidente. Lembremos
do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Está lá, foi com base na lei de responsabilidade fiscal, o governo fez lá uma pedalada. Pois, se você prestar atenção, os gastos que nós temos aí com o pessoal são estratosféricos. O orçamento do ano todo, dos 12 meses, de janeiro a dezembro, 31 de dezembro, o orçamento da Assembleia Legislativa é 800 milhões. 800 milhões de reais no ano. Ela já gastou mais de R$500 bilhão só com pessoal. Só com pessoal. Está dito aí na matéria, assim tem o registro de uma despesa de 286 milhões com a indicação de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. Isso é o que paga de salários. Não está aqui, claro, se os aposentados também estão aqui. Talvez não, porque é só o pessoal civil que recebe os seus vencimentos, salários. O pessoal aposentado recebe proventos, deve estar noutra conta. Pois é. Mas só para vencimentos é 286 milhões. Logo em seguida, tem uma outra despesa de 115 milhões, chamada de outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização. Além deste total de terceirização de 115 milhões, ainda tem um contrato de terceirização de pessoa física no montante de 45 milhões e um outro contrato de terceirização de pessoa jurídica somando 58 milhões. E por aí vai. Temos despesas aqui de pessoal requisitado. Como se não bastasse. O quadro próprio da Assembleia. Os terceirizados contratados pela Assembleia, a Assembleia ainda requisita servidores de outros órgãos da administração pública, quer seja estadual, quer seja municipal, quer seja federal. Ela requisita esse pessoal. Como se não bastasse o pessoal próprio, servidores, os terceirizados. Ela requisita e pagou, ela requisita, paga ao órgão de origem do servidor o que o órgão paga de salário daquele servidor. Pois bem, a Assembleia pagou por esse pessoal 45 milhões de reais. E o contrato de terceirização de pessoa jurídica, tem a terceirização de pessoa física, tem a terceirização de pessoa jurídica, 58 milhões de reais. E ela pagou de obrigações patronais, ela pagou 57 milhões de reais. A lei de responsabilidade fiscal aqui foi agredida e os órgãos públicos têm a obrigação, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, têm a obrigação de verificarem essa situação. Há um certo constrangimento. O Tribunal de Contas do Estado não tem orçamento próprio. O orçamento do Tribunal de Contas está no orçamento da Assembleia Legislativa. 200 e tantos milhões de reais. Está no orçamento da Assembleia Legislativa. O governo do Estado
repassa o 12º da Assembleia e no 12º da Assembleia está a parte referente ao Tribunal de Contas do Estado. Isto, não tem dúvida, gera um certo constrangimento de o órgão fiscalizador ir lá para dentro da Assembleia para constatar essas irregularidades. O Ministério Público tem o seu orçamento próprio, não tem essa dependência e é o fiscal da lei. O Ministério Público, os promotores, procuradores de justiça são pagos para fiscalizarem o cumprimento da lei. Eles têm obrigação de averiguar essas contas para saber se são ou não irregulares. Um detalhe é que esses 200 e tantos milhões, 280 milhões por aí, do Tribunal de Contas, não estão embutidos nesses 800 milhões do orçamento da Assembleia, não. Esses 800 milhões é só da Assembleia. Se você somar os 800 milhões da Assembleia com mais os 280 milhões do Tribunal de Contas, a dotação orçamentária da Assembleia vai para pouco mais de R$ 1 bilhão. Com esses esclarecimentos, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta manhã.